Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos, sejam todas bem-vindos, bem-vindas à nossa aula de número 25 do Help Química, onde hoje nós vamos dar continuidade ao assunto de tabela periódica, trabalhando com a classificação quanto à classe de elementos químicos. Bom, pessoal, se você está vindo aqui pela primeira, pela segunda, pela terceira vez e ainda não é inscrito no Help Química, vem cá, clique aqui para se inscrever. É gratuito, é de graça, gratuito, né? Você vai ter acesso a um monte de conteúdos legais em primeira mão, assim que os vídeos novos forem saindo, né? Tem muita coisa bacana aqui no Help Química. Muita aula, muito experimento. Por fim, se inscreva aí para você ver. E agora, galera, uma novidade que é o clube de membros, que é você, né, que vai fazer um novo ensino médio, um novo Enem. Você vai ter conteúdos exclusivos aqui que só os membros do Help Química vão ter acesso. E galera, é um precinho assim muito em conta. Vale muito a pena vocês conferirem clicando aqui em cima na descrição do canal. Beleza? Muito bem, vamos começar então a nossa aula de número 25 com uma tabela periódica bonita, colorida. Oh, por que essa tabela está colorida? Bom, pessoal, na aula passada, né, nós aprendemos um pouquinho sobre o período e sobre as famílias da tabela periódica. Moçada, na tabela que nós usamos na aula de número 24, vocês se lembram que ela era uma tabela toda preta e branca, né? Agora nós temos já uma tabelinha toda colorida, toda bonitona. Então, opa, toda não. E esse carinha aqui? Esse mocinho aqui em cima? Ah! Então, que bom que vocês me perguntaram isso. Galera, vamos começar aqui colocando uma pequena legendinha para essas cores. Primeiro, esse cara que tá em branco, ele é o hidrogênio. Então vou colocar aqui, eu não vou colocar corzinha nenhuma nesse mocinho que é o hidrogênio. Moçada, olha só. O hidrogênio, né? Esse nosso mocinho aqui, isoladão. Esse cara, o hidrogênio, ele ele é simplesmente um elemento que ele não entra em nenhuma classificação, ele não é rotulado dentro da tabela periódica, beleza? Ele literalmente não aceita rótulos sobre ele. Então, por isso que entre a classificação quanto aos elementos, o hidrogênio fica em branco, beleza? Agora, esses carinhas aqui, ó, vou colocar uma legendinha nele em verde aqui, ó, vou colocar aqui o tracinho, né? Vocês preencham aí no material de vocês também, né? Que fica acesso de forma gratuita lá no meu site. Eu vou deixar a descrição aqui embaixo no vídeo para vocês, tá? Esses carinhas que estão aqui em verdinho, nós os chamamos de metais. Beleza, galera? Então esses daqui são os metais. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre eles. Esses carinhas que estão aqui grifado em vermelho, desculpa, em vermelho não, em amarelo. Então esses carinhas aqui que estão grifados em amarelo, essa classe aqui, ela é chamada de ametais ou também conhecida como não metais, beleza? E nós temos uma outra classezinha aqui, que está em azul, aqui na nossa tabela. Essa classezinha aqui que está em azul, né, é semelhante à bandeira do Brasil, né? Eu ouço isso direto dos meus alunos quando eu coloco essa combinação de cores, que eu acho muito bonita, por sinal, né? São os gases nobres. Então esses caras aqui, eles são chamados de gases nobres. Então, pessoal, quando nós classificamos um grupo de elementos na tabela periódica, essas são as 4 classificações que nós temos desses elementos: hidrogênio, metais, ametais, que também podem ser chamados de não metais, e gases nobres, beleza? Pessoal, presta muita atenção. Essa
classificação desses elementos, elas vão ser de extrema importância para o que nós vamos ver mais para frente, ok? Então nós mais para frente vamos trabalhar com, com alguns elementos químicos, né, com algum conteúdo, principalmente na parte de ligações químicas, que hidrogênio, metais, ametais e gases nobres tem que ser algo que esteja muito claro em nossa cabeça. Beleza? Bom, feita então toda essa brincadeira, então, vamos começar a brincar aqui um pouquinho, então, quanto a cada uma dessas classificações. Avança aqui um pouquinho, trabalhando primeiro com as características dos metais. Bom, os metais, né, galera, são as características mais fáceis de nós encontrarmos na web, por isso que ela está um pouquinho maior aqui no meu slide. Então, os metais, eles são grupos de elementos caracterizados por conduzirem de maneira muito fácil, ou digamos de maneira muito ampla, calor e eletricidade, beleza? Então, o metal ele vai conduzir de forma bem bacana calor e eletricidade. Depois nós vamos falar o porquê em algumas aulas mais para frente. Tem aspecto lustroso. O que é esse aspecto lustroso? Brilha. Eles têm uns brilhos característicos, beleza? Então, metais costumam brilhar, né? Essa é uma das características dos metais. Os metais possuem alta densidade, né, galera? Então, eles são densos, eles tendem a ficar mais profundo de determinados recipientes, ok? São elementos eletropositivos, né? Então nós vamos falar isso na próxima aula, na aula de número 26, eu vou aprofundar um pouco mais no que é essa ideia de ser eletropositivo, mas a ideia é formam cátions. O que é formar cátions? Fazer ficar, né, com cargas positivas, né? Nós até discutimos isso na aula que nós falamos de íons, ok, galera? Então, para quem não viu ou para quem não se lembra, formar cátions significa praticamente possuir cargas positivas. Possuir cargas positivas, né? Tá até escrito aqui na frente, mas essa é a ideia de gerar cargas positivas. E ele gera cargas positivas por causa de quê? Porque eles perdem elétrons, ok? Então, essa é uma tendência natural dos metais. Possuir cargas positivas porque eles tendem a perder elétrons. Os metais, galera, com exceção do mercúrio, todos eles possuem alto ponto de fusão e alto ponto de fusão, né? Na verdade, o mercúrio também tem ponto de ebulição alto, mas todos têm alto ponto de fusão, ou seja, passar do estado físico sólido para líquido, tá? Agora vocês estão vendo como que os conteúdos que vocês viram lá atrás, como eles começam a se casar agora, como eles começam a andar juntinhos um com o outro. Então, eles têm baixo ponto de alto ponto de fusão, né? Ou seja, passar do estado físico sólido para o estado físico líquido, com exceção do mercúrio, que na temperatura ambiente ele não é sólido, ele é líquido. E isso indica então que o mercúrio tem um ponto de fusão relativamente baixo. Beleza? Possuem resistência mecânica, tenacidade. O que significa isso? Você pode dar uma porrada nele que ele não vai quebrar, ele não vai desfazer, ele não vai se deformar com tanta facilidade. Então, eles aguentam a pressão, aguentam o tranco, digamos assim, né? E são maleáveis. O que é isso? Você pode fazer objetos, formar, né? Então, objetos de prata, anéis, você pode moldar eles e eles não vão quebrar com tanta facilidade. Então, essas são algumas características dos metais. E tem uma outra característica que não está aqui, mas você pode colocar aí no seu material, é de que os metais possuem brilho acinzentado. Possuem brilho acinzentado. Brilho não, brilho. Brilho acinzentados. Esse brilho acinzentado que os metais possuem
Quase todos, galera. Então, quase todos esses metais aqui que estão em verdinho na nossa tabela periódica, quase todos possuem esse brilho acinzentado. Salvo exceção? Claro, toda regra tem exceção. Quais são essas exceções? Cobre e ouro. Esses dois metais aqui, tanto o cobre quanto o ouro, são os caras que não possuem brilhos acinzentados. Então, para provar isso, trouxe aqui os metais para vocês verem. Então aqui, por exemplo, eu tenho o sódio metálico, tá? Ele tem um brilho mais acinzentado, você tá vendo que o cara tá cortando ele aqui com uma faca, né, galera? Sim, os metais, eles têm alguns dos metais, sobretudo os chamados alcalinos, né? Que são esses caras aqui da família 1A, nós discutimos isso na aula 24, eles são mais macios a ponto até mesmo de poder ser cortado com uma faquinha, né? Já o cobre metálico, por sua vez, né, ele não tem esse brilho acinzentado que tanto o sódio e outros metais possuem. Ele já tem um brilho mais avermelhado e o ouro tem o brilho mais amarelado. Beleza? Então esses são os dois metais que são as exceções. Qualquer outro metal, né, ele vai ter um brilho mais acinzentado. Bom, vamos falar aqui um pouquinho agora dos ametais, também conhecido como não metais. É o professor que fala. Tudo que o metal tem, o ametal é o oposto. Não, peraí, né, gente? Fica muito vago essa informação. Então eu trouxe aqui alguns pontos que vocês precisarão saber das características dos não metais. Então vamos lá, o não metal ele vai ter uma característica de serem maus condutores de eletricidade e também de calor, tá? Aqui não foi colocado, mas eles também são péssimos condutores de calor também. O que é muito bom. Imagina, por exemplo, olha aqui, ao nosso redor tem o ar atmosférico praticamente composto de oxigênio e nitrogênio, que são o quê? São não metais, ou seja, ametais. Aí imagina que aqui em Belo Horizonte está caindo um toró, né? Não que esteja, mas imagina um dia que aqui em Belo Horizonte está caindo um chuvão. Aí tem uma cidadezinha que, sei lá, está a 50 quilômetros de distância daqui. Aí cai um raio aqui numa das serras de Belo Horizonte. Aí imagina se o ar atmosférico fosse bom condutor de eletricidade. A pessoa que está a longa distância ela vai tomar um super choque lá na hora, né? Então que bom que a natureza fez isso, né? Que bom que a natureza criou os não metais ou os ametais como péssimos condutores de calor e eletricidade, né? Justamente por causa de fenômenos naturais, né? Como o raio, por exemplo. Os ametais, eles têm uma coloração, galera, que já são mais opaca, ou seja, não apresentam brilho. E dependendo do ametal, como por exemplo, o hidrogênio molecular, o oxigênio molecular, né, eles são incolor, né? Então, depende muito ainda da característica do seu material. Então, no geral, eles apresentam coloração opaca, ou seja, pouco brilho, mais fosco, ou até mesmo podem ser incolor, dependendo do metal que nós estamos trabalhando. No geral, a metal tem baixo ponto de fusão. Tem exceção? Tem exceção. Vou colocar aqui duas exceções formadas pelo mesmo ametal. Quais são esses caras? O carbono diamante e o carbono grafite, beleza? Ambos são ametais. O carbono é um ametal, beleza? Ambos as estruturas, tanto o carbono grafite quanto o carbono diamante, né, são formados por esses ametais e a sua temperatura de fusão, né, a temperatura de fusão desses dois caras aqui, ela é maior do que 1000 graus Celsius. Eu não lembro ela aqui agora, tá, moçada? Mas eu sei que ambas são maiores do que 1000 graus Celsius. Se alguém souber, puder colocar aqui no comentário para nós, fazendo favor, ficarei agradecido. Beleza? Isso eu estou falando porque mais para frente, quando nós formos estudar lá em ligações químicas as propriedades dos materiais, né? Se eu falar isso, vocês vão falar, pô, mas pera lá na aula 25 o Emerson falou que possuem baixo ponto de fusão, né? Mas por fim.
Vamos lá. E no estado sólido, né, os ametais ou os não metais, eles vão se fragmentar. Ou seja, eles não vão tornar objeto, eles vão quebrar, eles vão se macerar todos, mas não vai ter, por exemplo, você pode ter na sua casa uma coleção de materiais feitos de prata, mas você não teria uma coleção de objetos feitos de enxofre, porque eles vão se fragmentar. Beleza? Bom, então, falando no enxofre, eu trouxe aqui uma fotografia dele, né, para vocês darem uma olhada em alguns desses não metais. Então tá aqui o enxofre sólido, né, galera? Fede para danar, né, assim, próximo de refinaria de petróleo. É muito comum você sentir a cafufa de enxofre lá no meio, né, galera? Então tem um cheiro horroroso. Tem aqui o bromo líquido e eu tenho aqui o cloro gasoso. Então eu trouxe esses três materiais, nesses três estados físicos diferentes, para justamente chamar a atenção que enquanto aqui nos metais, né, volta aqui mais um pouquinho, que aqui nos metais, o que nós tínhamos aqui, né? Basicamente todos sólidos. A única exceção aqui do que é líquido é o mercúrio. Já nos ametais, não. Nos ametais já é aquela coisa louca, assim, né? Cada um tem um estado físico que bem entender. E aí, né, galera, eu vou chamar uma atenção aqui para vocês, que eu não sei se algum professor já falou isso com vocês, mas vocês sabiam de que na tabela periódica somente o enxofre e o bromo são líquidos a temperatura ambiente? Então são os dois únicos, as duas únicas substâncias da tabela periódica, né, formada pelos elementos da tabela periódica, que são líquidos a temperatura ambiente. Todos os demais ou são sólidos, né, que está na sua grande maioria, ou são gasosos. Beleza? Curiosidade bacana essa, né, moçada? Muito bem, vamos avançar aqui mais um pouquinho. Vamos falar agora dos gases nobres, né? Eu acho que é o mais conhecido aí de todos, né? Eles pertencem ao grupo da família 8A, esse A não era para ser minúsculo, isso corrigiu aqui automaticamente, atrevido ele, né? Esse A é maiúsculo, então eles são da família 8A ou da família 18. Lembrando que essa classificação 8A, 8B, ela foi extinta pela IUPAC, tá, galera? Não se usa mais falar 8A, se usa agora falar família 18. Ah, professor, então por que você está colocando isso daí, já que não usa mais? Não se usa mais, né, galera? Mas alguns livros, algumas literaturas, elas ainda costumam carregar esse nome, né? Algumas tabelas periódicas, né? Até aqui minha clássica tabela periódica, que foi uma das primeiras versões dessa aula que eu gravava com ela, a minha tabelinha aqui ainda, ela carrega aqui 1A, 8A, patati, patatá, ela ainda traz essa informação. Os gases nobres, né, galera, eles possuem a camada de valência completa. O que significa dizer isso? Que a sua camada mais externa, mais distante do núcleo do átomo, ela está totalmente preenchida com elétrons. Então, né, a camada de valência ali, ó, tá papum, tá beleza, tá tudo preenchido, tranquilo? Então, não cabe mais elétrons nas suas camadas de valência. E por causa dessa condição da camada de valência completa, eles não vão ligar com outros elementos da tabela periódica, né? Por isso que eles são lá os diferentões. Exceto, né, galera, já foi ter questão do Enem isso, exceto em condições extremas e com base em experimentos em laboratório. Na natureza, então os gases nobres não vão se ligar com outros elementos. E é claro, galera, por ser gases, eles possuem baixos pontos de fusão e baixo ponto de ebulição. Então, o nosso pontinho de ebulição aqui, né, para quem ainda não se lembra, não viu, é a passagem do estado físico líquido para o estado físico gasoso. Então, essa é a ideia que nós temos quando nós trabalhamos com o pontinho de ebulição. Beleza, pessoal? Bom, então feito isso aqui, eu trouxe aqui a foto de alguns gases nobres, né? Vocês estão vendo que eles possuem colorações diferentes e eles são usados
muito para fazer aí as nossas luzes de neon, né, galera? Então, essa é uma das aplicações aí dos gases nobres. E por fim, então, galera, cheguei no hidrogênio. Por que que o hidrogênio ele é o sem família? O hidrogênio, galera, ele é um cara assim, que ele não respeita a regra, ele tem a sua própria regra. Ele, digamos assim, ele é o rebelde da tabela periódica. Por quê? O cara, ele pode formar cátion monovalente. O que é cátion monovalente? Vai ter só uma carguinha positiva. Ou um ânion monovalente, que só vai ter uma carguinha negativa. Ele realiza ligações covalentes, mas também realiza ligação iônica, né? Nós vamos falar um pouquinho melhor sobre isso no capítulo 4. Pô, ligação covalente, ligação iônica? Vocês vão ver, galera. Gente, é bizarro o hidrogênio. Vocês vão ver que esse cara, ele tem característica tanto parecida com metais, tanto com não metais, né? Mas são cenas dos próximos capítulos. Ele apresenta uma capacidade pequena de dissociação na sua forma molecular, ou seja, ele não se separa em cargas com facilidade, quase insolúvel em água, e geralmente, em condições normais, temperatura, pressão, coisa do tipo, ele é pouco reativo, ou seja, reage pouco. Mas, se você dá umas condiçõezinhas favoráveis ali, ele vai reagir com a maioria dos elementos. Galera, então, basta, por exemplo, colocar um pouquinho mais de calor no hidrogênio que ele pode, bum, explodir e sair reagindo com todo mundo. E, em laboratório, ele age como um grande agente redutor. Também falaremos mais sobre isso mais pra frente. E aí, aqui, galera, tem uma coisa que eu quero chamar muita atenção de vocês, é que eu não coloquei aqui, mas em condições extremas, nós podemos formar o chamado hidrogênio metálico, tá, galera? Então, em condições extremas, nós podemos formar o hidrogênio metálico. O planeta Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar, ele tem grande composição de hidrogênio na sua estrutura. Dentro do planeta, estima-se que há o maior oceano do sistema solar, mas não é composto de água, e sim de hidrogênio metálico. Galera, o hidrogênio fica tão comprimido, mas tão comprimido, mas tão comprimido, que ele passa a se comportar como um metal. Mesmo ele não tendo, deixa eu voltar aqui alguns slides. Mais um, por favor, mais um, isso. Mesmo ele não tendo nenhuma característica, alguns livros, algumas literaturas classificam ele como ametal ou não metal, porque ele tem uma grande característica mais semelhante aos ametais do que aos metais. Só que, colocou pressão, colocou temperatura nesse cara, você vai ter o quê? Você vai ter uma característica de hidrogênio metálico. Então olha que cara maluco. Ora ele se comporta como metal, ora ele se comporta como ametal. Tudo depende da condição, depende do local, depende das condições. Então, né, galera, esse cara não tem como classificar, porque ele, tipo assim, como eu disse, ele tem o seu próprio mundo, tem a sua própria regra ali, né? E cabe à ciência dançar de acordo com o ritmo da música. Bom, então, para nós finalizarmos aqui, né, galera, essa aula não vai ter exercício, eu vou terminar já, né, trabalhando aqui na distribuição eletrônica a partir dos seus blocos. Então, os caras que estão nessas duas primeiras famílias aqui vão terminar no subnível S, né? Todo esse outro carinha aqui do lado vai terminar no subnível P, com exceção do hélio, tá, galera? Então, o hélio aqui em cima vai terminar no bloquinho S. Tranquilo? Eu vou fazer aqui um destaque dele. Se vocês puderem depois, alterem aí no material de vocês. Então, desse bloquinho aqui da nossa direita, que está em verde, só esse quadradinho que eu coloquei aqui, que também termina em S. Esse bloquinho mais aqui do meio termina em D, e os bloquinhos das transições internas terminam em F. Galera, o melhor jeito, né, em vez de vocês tentarem decorar, é fazer a distribuição eletrônica desses elementos químicos.
tá? Mas caso dê ruim, aí a gente vai fazer o quê? A gente vai e parte por aqui. Você até às vezes numa prova de vestibular precisa saber qual subnível vai estar cada um desses mocinhos aqui. Conhecendo essa classificação da onde que a distribuição eletrônica vai terminar, pode ajudar até mesmo você conferir se está fazendo uma distribuição eletrônica bacana. Então aqui, por exemplo, todos esses caras aqui, né, desse bloquinho aqui, desse primeiro bloco, ele vai terminar no S, tá? Esse que tem azulzinho vai terminar no S e com um elétron na camada de valência. Então olha aqui em cima, um elétron. Esses caras aqui vão terminar em 2 elétrons na camada de valência, ok? E aí aqui a gente continua. Vem para o bloquinho D, 1 elétron, 2 elétrons, 3 elétrons, até chegar no 10 elétrons. Mudou para o bloquinho P, começa de novo. 1 elétron, terminado com 2 elétrons, 3 elétrons, e assim vai indo até chegar no último bloquinho, salvo a exceção do hélio, que é esse carinha aqui em azul. Professor, por que o 4F e o 5F aqui em cima tá em roxo? Porque esses carinhas aqui, moçada, começam então a abrir a série dos elementos de transição interna. Ou seja, o bloquinho que a distribuição eletrônica por subnível vai terminar em F. Então a gente tem aqui um F terminado em 2, terminado em 3 elétrons, terminado em 4 elétrons, e assim vai indo até completar toda a série dos nossos lactanídeos e dos nossos actinídeos. Beleza, galera? Bom, como eu disse, né, já algumas aulas para vocês, galera, a tabela periódica ela não é para ser decorada. Ela é para a gente aprender a usar. E olha que ferramenta bacana da distribuição eletrônica que nós podemos colocar em ação. Tranquilo? Galera, vocês gostaram dessa aula? Então deixa aqui seu joinha, né? Faça um comentário bem legal para dar uma impulsionada aqui no Help Química e mais pessoas terem a oportunidade também de ter uma educação de qualidade e de forma gratuita. Se inscreva aqui no canal e é como eu disse lá no início do vídeo, torne-se membro. É apenas R$8 por mês, galera. É muito barato. Vocês vão ter acesso a um curso de cosmetologia, a um curso de nanopartículas e nanotecnologias, é um curso de perícia do novo ensino médio, galera. E futuramente eu ainda vou colocar um curso de alimentação. Então olha que tanto de coisa bacana. Tudo isso para você, membro assinante do canal. E é claro, para você se inscrever no Help Química é totalmente de graça e você fica por dentro das novidades aqui do canal. Beleza, galera? Muito obrigado por quem ficou comigo até agora. Beijo para vocês e até o nosso próximo encontro, onde nós começaremos a falar de propriedades periódicas. Aguardo vocês. Até breve e tchau!